Bom, como vocês já sabem, eu nasci em Elvas, em 1925. De Elvas muito pequena fui para Elvas, sou de família de militares, a família toda é de militar. Portanto, os militares andam sempre, são como alguns professores, nem todos, andam de sítio para sítio, à medida do que é preciso. E, portanto, muito pequena, fui para Évora. De Évora, por circunstâncias várias, fui parar ao Porto. Do Porto vim para Paço de Arcos. De Paço de Arcos voltei para o Porto e para Viana do Castelo. E foi em Viana do Castelo praticamente que eu cresci. Porque os outros pontos todos que eu fui focando foram coisas passageiras de vida de militares. Okay. Em Viana estabilizei e estive dos praticamente 6 anos até aos 12. Portanto, foi já um tempo. É daí que eu tenho as maiores recordações. E foi aí que eu tenho para mim mesma que começou a minha vida de geógrafo. Por uma razão muito simples. Não era uma miúda relativamente agitada e relativamente atrevida e seguia o meu padrinho, que nessa altura um dos responsáveis da carta de 25 mil, se não fosse a de 50 mil, não tenho bem a certeza, mas desculpa. A Isabel confira isso. Sim. Porque isto passa-se, portanto, nos anos 30. Era o começo da Carta Militar. Eu julgo que era 50, mas não tenho a certeza. A 25 acho que foi já um pouco mais tarde. E eu andava por ali, via, conhecia aqueles aparelhos todos, espreitava e via nas pranchetas. Isto era tudo à mão. Era tudo a olho e à mão. Via desenhadas as pranchetas, olhava para aquilo, ficava muito curiosa e achava que era muito engraçado. E penso que foi aí que eu comecei a pensar, não, aos 6 anos, julgo que ninguém pensa o que vai fazer aos 20 ou aos 30. Mas esta coisa vem-me daqui. E eu tenho esta convicção. Já não posso perguntar a ninguém, porque já nenhuma dessas pessoas está neste mundo, mas a minha convicção é essa. Depois dos 12 anos vim para Lisboa e em Lisboa concretizei a minha ideia de ser geógrafa. Com escândalo para quase a família toda, porque primeiro não sabiam muito bem o que era ser geógrafo, depois aquele negócio, metade do curso na Faculdade de Ciências, a outra metade na Faculdade de Letras. Ai, que coisa esquisita. Esta rapariga arranja sempre estas coisas. Mas eu fui, pronto. Quando fiz a tese de licenciatura, foi o professor Mariano Feio que me ajudou a ir para o norte, porque a minha intenção era ficar no sul, mas ele tinha feito não era propriamente um trabalho de campo, mas quando um geógrafo anda a passear, faz sempre trabalho. E, portanto, ele foi fazer uma excursão de estudo, um trabalho de estudo às montanhas do norte, e depois disse, olha, Raquel, há uma coisa estupenda para ti, eu acho que devias fazer isso em vez de Alentejo. E eu fiquei assim a olhar para ele, fui para o mapa, achei que realmente era uma coisa interessante, muito mais divertida que o Alentejo. E assim foi. E fiz o SOAJO. Para mim a geografia é um todo. Um todo. Não há geografia daqui e geografia daqui lá. Há especialidade em,
Mas um geógrafo tem que ter a globalidade. E a globalidade começa pela geografia física, e inclusive pela atmosfera. Não tem atmosfera física na Terra, como os problemas todos de vulcanologia, de petrografia, esse negócio todo, e depois disso vêm os humanos, vêm os bichos, vêm primeiro as flores, as árvores, as flores, essa coisa toda, os bichos, e depois vem o homem. O homem é o último bicho, é por isso que é tão mau às vezes, é o último bicho a pôr pé na Terra. Mas isto é um conjunto, isto é que é a geografia. Este negócio de terem feito a geografia da casa, a geografia do teto, a geografia da janela, é uma minúcia. Chamem-lhe o que quiserem, mas isso para mim já não é geografia. O que não envolve um conjunto, uma área, é evidente que a pessoa não pode estudar o mundo de uma vez só. Está estudando aos bocados com coincidência. E essa coincidência para mim é a geografia. A minha tese de licenciatura foi na área do Soajo, mas a área do Soajo não é a aldeia do Soajo, é a área onde o Soajo está implantado. E, portanto, é uma área de pinheiro. Portanto, aí era o pinheiro que florescia. E depois eu alarguei a área correspondente da Serra do Soajo, mais para leste, e onde o pinheiro continuava. O pinheiro e como é que se diz? A ervagem para o gado, o pasto. Pinheiro e pasto. Aliás, num conjunto que eu acho muito bonito e muito certo, que é a alternância. Não é a alternância do pinheiro e do pasto, porque isso é uma coisa que demora muito tempo, mas a alternância da vida das pessoas entre o pasto e as outras culturas, inclusive a serra, porque a serra é uma parte integrante, como o Miguel sabe muito bem, provavelmente mesmo muito melhor do que eu, não é uma parte integrante da vida das pessoas. As pessoas servem-se porque aproveitam a rama, porque aproveitam a raiz, porque aproveitam as folhas, porque aproveitam isso tudo, não só para o gado, como para eles próprios. Hoje já há muito gás nestas aldeias, suponho mesmo que já em todas há gás e eletricidade, mas naquele tempo não havia nenhuma coisa nem outra. E, portanto, a árvore era fundamental, não só para o solo, para o gado, como para as pessoas, cujo lume, cujo fogo era proveniente das árvores, e o pinheiro era a árvore principal ali. Depois, já com a licenciatura feita, portanto, à parte disso, quando estudei a área de Mira, apanhei em pleno a reabilitação das areias para a cultura, não só de pinheiro, como de outras árvores que já não me lembro o nome, e principalmente de mimosas. Mimosas que há não sei quantas variedades, e era aquela, principal era aquela que tem as flores pequeninas e um amarelo muito carregado, um amarelo muito vivo. E andavam ranchos de mulheres a fazer a plantação. Viam-me a mim, ai medo, esta é fiscal. Esta é fiscal, se não é fiscal, é de engenheira. E, portanto, eu nunca fui tratado como geógrafo, porque as pessoas também não sabiam o que era. Era a senhora engenheira. A senhora engenheira da floresta. Imagina, uma concorrência consigo, uma coisa muito má. E, portanto, a floresta andou sempre comigo. Primeiro, por ver, depois por perceber a importância que ela tinha,
E depois pela ver fazer, pela ver nascer. Isso foi uma coisa para mim muito importante. Quanto aos fogos, sempre ouvi e vi fogos na floresta. Fogos em casas, fogos nas aldeias, fogos nos campos e nas florestas. A primeira que eu me lembro foi um fogo enorme, um incêndio enorme, no Monte de Santa Luzia, por trás do Monte de Santa Luzia, em Viana. E toda a gente estava cheia de medo, porque uma área muito ventosa, com um vento muito forte e vento do norte, que ele começou no norte, e que não chegasse, pelo menos, ao Templo de Viana, que tinha sido acabado de construir, não havia muito tempo, e as pessoas estavam todas muito preocupadas com o templo, muito mais do que uma vez o fogo chegando ao Templo de Viana, rapidamente estava na cidade, que aquilo está na cidade. Não é a mesma posição, nem a mesma situação, mas é o mesmo que aqui o Castelo de São Jorge está praticamente dentro da cidade. Isso foi o primeiro grande fogo que eu assisti, tão grande que os militares entraram em ação. E os militares eram artilheiros. Aquilo era uma artilharia de costa. Hoje já tem outros nomes, mas era uma artilharia de costa. E foram eles que foram terminar o fogo, porque é claro, quem começou a tentar apagar o fogo e não conseguiu foram os bombeiros. Na linha do tempo, isso foi antes da professora ter 12 anos e vir para Lisboa. Isto foi em Viana, portanto, sou incapaz de dizer o ano, mas foi entre os 7 e os 11 anos. O pastor é um homem que está ao serviço do gado, que o guarda, que vai com ele, que o acompanha. Por exemplo, os pastores, não sei ainda, se calhar ainda existe, da Serra da Estrela, que são pastores do campo, da planície, e que durante o verão, ou começo da primavera, sobem à serra, acompanhados pelo gado e pelos cães de guarda. Isto é, para mim, o pastor que está ao serviço do gado. Desloca-se da sua casa, desloca-se da sua família para acompanhar o gado, para tratar do gado. Ali não. Um guardador de gado é uma coisa diferente. São sujeitos que estão na sua casa, que durante o inverno, na planície, guardam o gado nas casas, ou muito na proximidade das casas, e que, assim que começa o bom tempo, abrem as portas e o gado sobe a montanha. Eles acompanham-no à solta, não é com os cães a guardá-lo e como acabei de dizer, em esteiras, em estradas de gado, que ainda hoje se vêem em Espanha. Em Espanha, ainda hoje em Madrid, desculpa, quando eu digo hoje, atenção, não é hoje, de 2024, porque isso já não sei, mas ainda no fim, ainda em 2000 e qualquer coisa, eu vi a estrada central de Madrid ser fechada para o gado passar. Esse incêndio da sua infância, lembra-se o que é que ardeu? Esse incêndio que se aproximou de Viana. Só me lembro de ver as labaredas. E o que ardeu foram pinheiros. Não. Que eu tivesse sabido, não foi outra coisa senão pinheiros. De quem eram esses pinheiros? Boa pergunta. Grande parte dos pinheiros eram, como acabei de dizer, eram de pessoas que sabiam, este pinheiro é meu, este não sei o quê. E a outra parte era como acabei de dizer,
não era propriamente da aldeia, porque muitas vezes eram grupos de aldeias. Vamos dizer, numa palavra de hoje, era da comunidade. Ok. Muito bem. Isso era uma coisa muito importante, porque havia um fogo e as pessoas iam. Não era esta ou aquela, não era o dono, não era... Era um grupo. Era um grupo de pessoas, um grupo de aldeões que eu acudi. Mas espera lá, que eu não tinha acabado a história da diferença entre o pastor que guarda o gado, que o leva das suas casas até ao sítio onde vai pastar, e quando o muda faz a mesma coisa, em canhadas, como diziam os espanhóis. O pastor, o guardador não, o guardador tem o campo aberto, e esse campo é da comunidade, é das aldeias, é do conjunto. Era. Atenção, quando eu digo ponham no passado. Era. Porque hoje as coisas estão completamente, muitas delas estão completamente diferentes, outras estão um pouco diferentes só. E, portanto, o gado ia pastar completamente à solta, e depois vinham no buscar. E vinha à solta, vinha por onde ele queria. E, portanto, era uma coisa completamente diferente. Quando havia vacas, iam os homens recolher o leite uma vez por dia. Uma vez um ia um, outra vez ia o outro. E, portanto, não era propriamente o mesmo regime do Sul, que tinham permanentemente uma pessoa a guardar o gado. Olha, o último congresso de geografia, antes da guerra, ainda vocês não sabiam que eu nascer, provavelmente os vossos pais também não, e naturalmente com a guerra tudo foi interrompido. Com a ideia de que era absolutamente impossível, porque a guerra, como todas as guerras, hoje começa, amanhã acaba. E depois, enfim, acaba quando acabar, e às vezes nem sequer chega a acabar. São de tal maneira pegadas umas com as outras, que para mim é tudo a mesma coisa, com aspectos diferentes. É mesmo que uma criatura com um fato, é sempre a mesma criatura, os fatos é que mudam, mesmo nos homens, principalmente agora. E, portanto, quando chegou a proximidade dos tais 4 anos, que era absolutamente impossível, não há uma maneira de me lembrar o nome do sujeito, é um nome perfeitamente conhecido, conversou com o professor Orlando e disse, sabe, isto não se pode fazer, mas era preciso fazer imediatamente, assim que acabasse a guerra. Assim que acabasse a guerra, o mais próximo seria 48. O professor Orlando disse, eu faço. Ninguém quis fazer. Nenhum dos outros professores importantes de geografia quis fazer. O Orlando disse, eu faço. Eu faço, mas quem é que ele tinha para fazer? Tinha eu. E acabou. De modo que, quando chegou a Lisboa, começou a magicar como é que era. Como é que ele ia fazer um congresso de geografia, quando não tinha gente. Numa situação muito difícil, em que estávamos todos, estava a Europa toda, estava o mundo todo. E, enfim, desculpem a expressão, mas é a expressão portuguesa, desenrascou-se. Desenrascou-se como? Sou incapaz de dizer como é que ele conhecia o Jorge Dias, antropólogo, mas conheceu o Jorge Dias. O Jorge Dias conhecia o Mariano Feio.
Entretanto, o Fernandes Martins tinha acabado a licenciatura. Havia um professor que o Fernandes Martins gostava muito, veio esse professor. Era preciso uma pessoa que soubesse bastante de geologia, veio o professor que era do Porto e veio para cá, Carlos, agora... Não, desculpem, porque realmente a memória falha. Carlos Teixeira. Veio o Carlos Teixeira. E o Carlos Teixeira trouxe não sei quem. Depois veio a Virgínia Rau. E, portanto, olha, é tudo gente que tinha algum interesse, cada um particular, pelo mundo, por Portugal, e com isto se fez um congresso de geografia que foi uma vitória. Como é que eu intervenho? Intervenho porque não tinha que fazer. Estava a acabar a tese já estava feita, eles não tinham tempo para coisa nenhuma, e eu disse, mas se há alguma coisa que eu possa fazer? Olharam para mim assim, esta precisa fazer alguma coisa? Eu posso fazer isto, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo. Umas podia fazer, outras provavelmente inventei isso, já não me lembro. O que é certo é que todos me apanharam. Então, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E por esta razão toda, eu interferi em todos os trabalhos de campo para o Congresso. E, portanto, sou uma geógrafa autêntica, com conhecimento local, dirigida pelos maiores professores que havia neste momento, naquele momento, e pronto, isto foi a minha geografia de campo. Pensando no contexto do Congresso e pensando nestes dois livros, do Orlando e do Mariano Feio, consegue dar-nos uma ideia, uma imagem de qual era o lugar do fogo na geografia portuguesa no final dos anos 40? Eu posso estar completamente enganada, mas as pessoas estavam-se nas tintas para o fogo, que eles queriam era saber do que existia e poder fazer uma coisa congruente em relação ao que estavam a estudar. Ninguém se preocupava com os jogos. O fogo aparecia, porque aparecia, não é? Mas ninguém se preocupava como é que aparecia, as consequências que trazia e isso tudo. Era uma coisa marginal. Vou voltar a esse relatório do Mariano Feio, que tem uma secção sobre a economia agrícola, onde se descreve práticas agrícolas atuais à época, mas também passadas, antigas, naquela época. E é descrito, por exemplo, isto para o Baixo Alentejo, a utilização das práticas de roça, de roçar o mato, as moreias, que são uns feixes de cortes e que depois são posteriormente queimados sobre os campos que serão lavrados. E nas terras, isto é uma segunda ou terceira referência ao uso do fogo na zona de Mértola e Serpa, que nas zonas mais pobres da serra, que por vezes fazia-se uma queima, queimava-se o mato, fazia-se uma sementeira sem lavra e após a colheita o campo era novamente abandonado durante 10, 20 anos. Portanto, tiravam uma colheita em ciclos longos de tempo, quase, isso é referido, que surpreendeu-me, sem sequer fazer uma lavra da terra antes da sementeira. Do que nós entendemos desta bibliografia, os incêndios, o fogo florestal é pouco referido, mas estas práticas de fogo
no contexto agrícola e no contexto dos ciclos dos cereais, vai aparecendo em alguns trabalhos. Teoricamente aparece, deve aparecer em todos. Porque era uma prática. E daí haver alguns incêndios grandes. Chegava que o vento fosse mais forte ou que uma fagulha fosse voar não sei para onde, com o terreno muito seco e com as ervas sequíssimas e com o restolho muito seco, pegavam fogo muito rápido. Portanto, agora, aí falta uma coisa, que é o fogo de carvão. O fogo para carvão, especialmente das azinheiras. Esses eram os carvoeiros que quando se fazia uma poda, eles apanhavam a poda, faziam uns montes relativamente grandes, e isso eu não sei, já não me lembro como é que lhe punham o fogo. Não me lembro, e é relativamente pouco provável, dado o clima. Clima muitíssimo úmido. Um pouco como o Soajo. Até certo ponto até é capaz de ser mais. Sim. Porque o Soajo é muito chuvoso, mas é menos úmido. E os Açores, todas as ilhas, são extremamente úmidas. E, portanto, com uma umidade permanente, é muito difícil haver grandes fogos. Pois é. Agora, eles faziam uma coisa muito interessante, que era alimentar o solo, se eu disser as neiras, faça favor de me corrigir, alimentar o solo com, agora falta-me o termo, há um termo específico para isso, semear de propósito uma leguminosa para depois enterrar e fortificar o solo, pelo menos em azoto. Isso era uma prática que eu conheci aqui em Portugal só no Ribatejo, mas que era uma prática que se usava em todos os Açores, em todas as ilhas. Mas não é da fogo, porque é difícil. É difícil, porque por isso é que eu digo, a geografia é um todo. Como é que uma pessoa explica que numa terra agrícola, como são os Açores, ou como eram, ainda são, não haja memória de grandes fogos, a não ser naturais e a não ser de origem vulcânica. Isso há imensos relatórios disso, mesmo relativamente recentes. Mas é fogo de origem vulcânica, é outra coisa. Identificamos aqui esse primeiro incêndio da sua infância. Lembra-se mais tarde, provavelmente já em Lisboa, quando é que... Serra de Sintra. O incêndio de Sintra, 40 e qualquer coisa, não sei o ano. Foi aquele incêndio que morreram militares? Mesmo antes disso. Antes desse? Mesmo antes disso. Que eu me lembro, assim, sem responsabilidades, assim, de cor, houve 2 grandes incêndios em Sintra. Ok. Um deles também com militares. Okay. E percebe-se porquê? Porque os militares têm outros instrumentos que não têm os bombeiros. Embora os bombeiros sejam sempre indispensáveis, não é? E lembra-se esse primeiro incêndio em Sintra, em que altura terá sido? Ou em que fase da sua vida?
Deixa-me cá fazer contas. 50 e qualquer coisa, 50 e... Entre 54 e 56, qualquer coisa assim. Ok. E recorda-se se esse acontecimento, que terá sido noticiado, imagino, teve algum tipo de repercussão nas discussões dentro da geografia, não, na problematização não. do fogo? Um fogo muito grande, aconteceu isto. Ok. Muito bem. O fogo como acontecimento geográfico tinha muito pouca importância. Os anos 60 foram para mim, do fim dos anos 50, e os anos 60 todos e o começo dos 70, foram para mim anos que eu não vivia em Portugal. Melhor, que eu não vivia em Portugal, não é assim. Que eu não trabalhei geograficamente em Portugal. Foram anos que eu dediquei às ex-colónias. E, portanto, estive num contexto completamente diferente e não tive tempo para me concentrar nisso. Isso não sei. Ok. E não sei se quer falar um pouco desses trabalhos ou desses trabalhos fora de Portugal e também se, de alguma forma, o fogo apareceu-lhe à frente. Claro, aparecia sistematicamente. Primeiro porque era a maneira de poderem trabalhar, de poderem alargar as áreas de trabalho, derrubavam e pegavam fogo. Por outro lado, mesmo nas próprias culturas, era habitual pegar fogo, fazer grandes queimadas, à moda do Alentejo, quando as colheitas eram feitas e o gado já tinha comido aquilo que podia, a maior parte das vezes queimava-se. A outra, o que não se queimava, ou nos sítios em que não se queimava, faziam-se cambões e virava-se a terra. Isso era uma coisa muito engraçada, especialmente importante na Guiné. Na Guiné, nas terras de arroz, que depois os agricultores, os povos dedicados ao arroz estenderam, iam estendendo, acabava-se a colheita do arroz. Às vezes punha-se algum gado, mas não muito, porque quem tinha arroz tinha pouco gado de comer, tinha gado de trabalho, mas tinha pouco gado de comer. E depois abriam-se esteiros e virava-se a terra. Assim é que se dizia. E, portanto, era uma técnica, não sei se era melhor, se era pior, mas aí as queimadas praticamente não se realizavam. Agora, nos outros terrenos, isso era sistemático. As queimadas às vezes prolongavam-se, outras vezes não. Okay. E eram queimadas... queimadas de áreas queimadas naturais. As mais estrondosas que vi foi na Índia. Isso era um espanto, com aquelas árvores fantásticas, enormes, velhíssimas às vezes, como que eu já via cair o fogo. Era uma coisa maleficamente linda. Muito bem. E essas queimadas da Guiné-Bissau
consegue-nos explicar um pouco como é que eram feitas ou qual era o seu objetivo? O objetivo era limpar os terrenos e, de certo modo, ser mais fácil revolver a terra, que era pouco revolvida, mas de qualquer maneira revolver a terra para a nova colheita. Os geógrafos, eu nunca vi os geógrafos muito interessados pela questão do fogo. Portanto, a imagem do fogo foi o que levantou na sociedade, de um modo geral, isso. A imagem do fogo com desastres humanos. Porque a imagem do fogo com casas e campos e assim, não vou dizer que era vulgar, mas conhecia-se. Conhecia-se e por vezes discutia-se. Agora, o que marcou para mim, isto é sem responsabilidades científicas, humanas, o que marcou para mim o interesse e o tentar entender como e porquê dos fogos foi o de 2003, onde morreu muita gente, onde muitas casas foram destruídas e realmente houve um alarido muito grande. Se me diz, não pode ser, pois claro que não pode ser, estou-lhe a dizer já em 1930, meados de 30, uma coisa assim, eu própria assistia a grandes incêndios no norte, onde é mais difícil, e aqui em Lisboa, aqui na Serra de Sintra. Do que estamos a perceber, este aparecimento do fogo na agronomia deve-se a duas coisas. Uma, ao crescimento da floresta em Portugal, à floresta de produção, que passou a ser uma questão muito relevante e passou a ser uma questão da silvicultura e da agronomia. Por outro... Desculpa interrompê-lo. Não acha que foi uma época onde grande parte desses grandes incêndios foram provocados? Devolvo a pergunta à professora. Na verdade, nós temos essa pergunta aqui. O que é que acha disso? Uma vez mais, não tenho conhecimento nenhum científico acerca disso, mas por conversas e por conhecimentos pessoais, alguns deles, se calhar no centro do país, grande parte deles foram provocados. Estamos a falar de que época? Quase fins de 70. E tem uma história em concreto que se recorde? Nós encontramos, num período um bocadinho anterior, algumas circulares do Ministério do Interior que foram enviadas de Lisboa para os governos civis de todo o país e também para as autarquias. E nessas circulares identifica-se a questão de incêndios de alguma dimensão e o que o ministro está a perguntar é quais as causas e se essas causas têm uma razão política, de oposição. Nós não temos ainda as respostas, mas temos duas circulares, uma de 61 e outra de 64. Portanto, que é o período onde, de facto, identificámos um conjunto de grandes incêndios em Portugal. Parece ser um período marcante na forma como o Estado passou a olhar para o fogo. E também alguma agitação no meio rural, não é? De um modo geral, com
associado a resistências, à submissão dos baldios ao regime florestal, por exemplo, numa das zonas que nós trabalhamos, Na constituição de grandes unidades, com que muito populado, muito agricultor se opunha e se opôs e pegou fogo. Eu estava a pensar se era possível relacionar esses grandes fogos de 60, fins de 60, ou meados de 60. Início até, na verdade, a década... Até sempre. Até sempre, exato. Não deve ser impossível, mesmo que uma pessoa não tenha a documentação para poder dizer mas é muito possível que sim. Porque é um período de certa agitação, é um período em que as pessoas se revoltam ao começo, porque queiram ou não queiram, ao começo das guerras da África. E isso foi muito problemático. É muito possível que... Mas eu não tenho documentação. O Luciano Lourenço é um geógrafo formado nos anos 80 e aparentemente começou a trabalhar nessa altura sobre os fogos. Ele, numa entrevista, refere a tese do geógrafo Alfredo Fernandes Martins. O Fred, que se chama Esforço do Homem na Bacia do Mondego. Publicado em 49, provavelmente no mesmo ano em que a professora... A tese foi publicada já depois do Congresso começar, acho que o Congresso foi em março de 49, em março de 49, e ela acho que fez, que defendeu a tese em junho ou julho de 49. Mas não me importa, foi nessa altura. O professor Luciano diz que esta tese estabelece uma relação entre a erosão do solo e a realização de queimadas. A pergunta que fazemos à professora é se conhece outros percursos na área da geografia que tenham iniciado nos anos 80 uma renovada atenção ao tema dos fogos ou à questão dos incêndios. Tenho muita pena, mas não. Okay. Porque este Luciano parece ser o início de uma geografia do fogo. Sim, aliás, isso bate certo em termos cronológicos com o que a professora tinha dito há bocado, que só nos anos 80 é que a geografia acordou para a questão do fogo. Foi fácil para uma mulher em 57 conseguir estudar a erupção dos Capelinhos? Foi. Apanhei a pancada de tudo quanto era. E a partir da família, este é o professor Orlando que não queria ir de maneira nenhuma. E que a maneira de ter conseguido 3 pessoas para ir foi... O Mariano, eu tenho a certeza que ia, mas não estava cá. O Orlando... Vocês não conheceram o Orlando, mas ele era assim. Ou era tudo, vamos a correr. A pessoa não tinha tempo de calçar umas botas, já tinha que estar na rua. Ou então, não. Tanto chateei, que é a única palavra, que ele me disse: se queres ir, arranja-te tudo. E este coitadinho teve que arranjar tudo. O terceiro era um aluno da faculdade, que era dos Açores.
E, portanto, apanhou uma boleia para ir para os Açores. Nunca vi o rapaz sequer no Faial. Nem no Vulcão. Nem no Faial. Porque fomos de avião militar, para a Ilha Terceira. Na Ilha Terceira, a primeira coisa foi apanhado um avião americano, porque nessa altura continuava a base dos Açores. Apanhámos um avião americano com um major que fez umas fotografias extraordinárias. Ele estava na base, era um dos chefes da base, podia praticamente ir ao Faial, porque era ali ao virar da esquina, às vezes que quisesse. Tirou umas fotografias espantosas. Foi o Hugo Forjás que fez um livro sobre as fotografias dele, com um nome muito engraçado, que é a homenagem à professora Raquel Acevedo Brito. Já não sei se na capa tem a minha fotografia do vulcão, porque essa andou aí pelo mundo. Eu já nem isso, já não me lembro. Mas não tem uma única fotografia minha. São as fotografias desse Major, qualquer coisa, não sei o nome. Isto foi a propósito de quê? Como foi ser geógrafa e mulher? Pois, portanto, ao longo do século XX. Em 2 dias consegui arranjar 2 máquinas de filmar, arranjar o operador. Uma das máquinas foi através dele, a outra foi através de uma coisa que se chamava, não sei quê, de jovens. Era uma espécie, era um serviço, por acaso era muito prático, muito útil, de jovens da Mocidade Portuguesa. A Mocidade Portuguesa tinha uma coisa náutica, tinha outra... a aeronáutica, não, por acaso não tinha. Tinha outra de equitação, tinha outra não sei de quê, e tinha um cubículo. O que eu vi, a casa era de certeza maior, mas a sala que eu vi era mais pequena do que esta, onde tinham a aparelhagem de filmagem. E eu consegui que me emprestassem a máquina. Portanto, levámos 2 máquinas, um operador, e esta que pela primeira vez pegou numa máquina grande. Já tinha pegado em máquinas pequenas, mas numa máquina de 16 milímetros foi a primeira vez que pegou. E filmou. Para mim, olharam sempre assim de lado. Deve ter sido a primeira mulher a ir fora de casa de calças. Uma vez fui à faculdade, né, claro, eu era sempre a encarregada de levar as coisas que eram necessárias. Isso não vale a pena explicar. E esqueci-me de uma série de mapas e fui mais cedo para ir à faculdade apanhar os mapas. Por acaso, era um dia de semana. E veio a correr atrás de mim, e é de calças, é evidente. E um tipo a correr atrás de mim, era um senhor não sei quantos, que durou até aos 78, o homem. Toda a gente dizia que era um tipo de apelido, não sei se era, se não era. De qualquer maneira pegava e o tipo foi a correr atrás de mim, menina, não sabe. Porque era proibido andar de calças na faculdade. Na rua era muito esquisito, mas na faculdade não se podia usar senão saias. E provavelmente, eu já não me lembro, mas provavelmente saias pelo meio da perna, não é?
saias, até porque a moda das saias curtas foi muito mais tarde, foi só nos anos 80. E o homem, quando eu me virei, o homem viu que era eu, ia morrendo. Eu divertidíssima. E ele ia morrendo porque ele ia para me agarrar. Ele ia agarrar porque eu não levar não sei quem. Porque eu, uma menina, não podia andar de saias na calça. Mas, tentando isso, e a birra do Orlando com o vulcão, nunca tive problemas.